Ok. Então vamos lá, vamos seguir com a leitura. É, Se eu não me engano, para quem está com o livro aí, estamos na página 52. A inteligência universal e o campo quântico. E para quem está com o PDF, estamos na página 66. Vamos seguir a leitura, então? A inteligência universal e o campo quântico. Espero que a essa altura você concorde com alguns conceitos subjacentes básicos de modelo quântico, que toda a realidade física é essencialmente energia existente em uma vasta rede interconectada através do espaço e do tempo. Essa rede, o campo quântico, contém todas as probabilidades que podemos colapsar na realidade por meio de nossos pensamentos, observação, sentimentos e estado de ser. Mas a realidade não é nada exceto forças eletromagnéticas indiferentes, atuando umas sobre as outras e em resposta. Ah, desculpa, é uma pergunta. Mas a realidade não é nada exceto forças eletromagnéticas indiferentes, atuando umas sobre as outras e em resposta umas às outras? O espírito animado dentro de nós é simplesmente uma função de biologia e da aleatoriedade? Tive conversas com pessoas que defendiam essa visão. Em última análise, a discussão leva a um diálogo mais ou menos assim: de onde vem a inteligência que mantém nosso coração a bater? Ela é parte do sistema nervoso autônomo. Onde esse sistema está localizado? No cérebro. O sistema límbico do cérebro faz parte do sistema nervoso autônomo. E dentro do cérebro existem tecidos específicos responsáveis por manter o coração batendo? Sim. Esses tecidos são compostos de quê? Células. E essas células são compostas de quê? Moléculas. E essas moléculas são compostas de quê? Átomos. E esses átomos são compostos de quê? Partículas subatômicas. E essas partículas subatômicas são compostas essencialmente de quê? Energia. Quando chegamos à conclusão de que nosso veículo fisiológico é composto da mesma coisa que o resto do universo, e essas pessoas esbarram na noção de que o que anima o corpo é uma forma de energia, os mesmos 99,99% de nada que constituem o universo físico, ou elas dão de ombros e se afastam, ou começam a pensar que há alguma coisa nessa noção de um princípio unificador que permeia toda a realidade física. Não é irônico, então, mantermos toda a nossa atenção no 0,00001% da realidade física? Não estamos ignorando alguma coisa? Se nada consiste de ondas de energia que conduzem informação e essa força organiza nossas estruturas físicas e seu funcionamento, então certamente faz sentido referir-se ao campo quântico como uma inteligência invisível. E, uma vez que a energia é a base de toda a realidade física, essa inteligência que acabei de descrever para você organizou-se em matéria. Pense no diálogo precedente como uma espécie de modelo de como essa inteligência construiu a realidade. O campo quântico é energia potencial invisível, capaz de se organizar de energia em partículas subatômicas, em átomos e moléculas, em todas as coisas, escala acima. De uma perspectiva fisiológica, ele organiza moléculas em células, tecidos,
órgãos, sistemas e, finalmente, no corpo como um todo. Colocado de outra forma, essa energia potencial se rebaixa com uma frequência de padrões de onda até parecer como sólida. É essa inteligência universal que dá vida ao campo e a tudo nele contido, incluindo você e eu. Esse poder é a mesma mente universal que anima cada aspecto do universo material. Essa inteligência mantém nosso coração batendo, nosso estômago digerindo alimentos e supervisiona um número incalculável de reações químicas por segundo que ocorrem em todas as células. Além disso, a mesma consciência impele as árvores a frutificar e faz com que galáxias distantes se formem e colapsem. Como existe em todos os tempos e lugares e exerce seu poder dentro de nós e por tudo ao nosso redor, essa inteligência é tanto pessoal quanto universal. Eu acho que aqui a gente pode parar, né? Deu para entender? Porque às vezes essa coisa científica para gente que é mais assim devoto às vezes, né? Que para nós não tem tanta explicação assim, você já pega e reza e pronto, né? Para algumas pessoas. Mas eu acho legal, porque aqui o que que acontece? Ele está fazendo uma explicação de tudo aquilo que a gente já vive, mas que a gente não conhece, né? Às vezes fica até uma coisa assim, meio uma fé cega, né? E eu acho também perigoso a fé cega, sabe? Porque a fé cega ela pode te colocar em maus lençóis na vida material, né? Já vi muito isso acontecer. Ah, eu confio, vamos confiar que vai dar tudo certo. Não, calma aí, peraí. Vamos confiar, mas aí o que que eu estou vibrando, o que que eu estou pensando, o que que eu estou colapsando, né? Qual é o meu estado de ser? Porque assim, o universo ele é próspero. Ele não julga, ele é neutro, ele não julga se é positivo ou negativo para sua vida pessoal, por exemplo. Ele te envia aquilo que você está colapsando nele, né? A questão é que muitas vezes a gente não sabe o que que a gente está colapsando, a gente não sabe o que a gente está sentindo, a gente não sabe quais são as nossas crenças, a gente não sabe o que que a gente, qual é a realidade interna que a gente está criando, né, dentro de nós. Eu não sei, né? Deixando assim até um pouco mais esotérico assim o, o estudo, o Chico Xavier, que eu estudei muito Chico Xavier, né, antes assim. Depois eu larguei tudo, não estudo mais nada assim hoje em dia assim. Eu estudo aqui com vocês esses livros assim que eu leio juntos assim, mas eu não leio mais nada, não consigo mais ler, sabe? Mas teve uma época assim que eu lia muito Chico Xavier. E ele falava que quando a pessoa morre, por exemplo, a alma dela vai para onde está sintonizado o pensamento dela, né? Que é a realidade que ela está vivendo dentro dela. Então vamos supor, você está ali se sentindo excluído, se sentindo sozinho, isolado, por exemplo. Qual é o universo que você está plasmando ali dentro ali? É esse universo, que é um universo da solidão, dos excluídos, daqueles que atrapalham, daqueles que, né? Ou se você tá nervoso, né? Assim, o universo dos revoltados, né? Tem o universo dos revoltados também, aquele lá que a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, né? Que eu quero me vingar, eu quero fazer do meu jeito, aquela pessoa vai ver. Isso aí é dos revoltados, tem isso também. Dizem, né, que as pessoas que o Chico Xavier falava muito isso, né? As pessoas que tiram a própria vida, elas vão para um vale chamado Vale dos Suicidas, que é onde se concentram todas as pessoas que tiraram a própria vida e elas se conectam nessa rede, né?
vibração, pensamento, sentimentos. Estou aqui trazendo de uma forma assim mais ampla, né? Não só científica, para a gente entender que essa rede ela está aí, né? Ela funciona independentemente da matéria. Agora, se você está lá rezando lá com a cabecinha lá no pé do seu mestre, só no seu mantra, você vai para onde? Entendeu? Então, é muito interessante tudo isso. Eu sinto que a vida está nos ensinando a ficar presente, né? Aqui e agora. E a realmente eh, aproveitar o momento, né? Eu acho que é um pouco disso que nós estamos aprendendo. E consciente do que está sentindo. Porque assim, se passa um pensamento negativo por você e você não dá alimento para ele, você não está plasmando ele no campo da potencialidade pura. Você só está observando o que está no campo, mas você não está plasmando ele para você, né? É diferente quando eu me engralvinho num pensamento e fico criando histórias nesse pensamento. E aí eu estou criando isso para mim. Tá dando para entender isso que eu estou dizendo, pessoal? Eu sinto que esse estudo ele é bem simples, mas aqui com o Dr. Joe Dispenza nós vamos entender cientificamente mesmo, assim, os átomos. Então, olha só que interessante, né? Tudo é energia, tudo vai, molécula, energia vai chegando, tudo é energia. Só o que a gente vê 0,00001% do que realmente existe. É muito limitado, né? Eu basear minha vida naquilo que eu estou vendo. É assim, tipo, é quase uma loucura. Mas a gente foca o nosso pensamento naquilo que eu tô assim, que eu consigo ver com os meus olhos nus. Alguém quer dizer alguma coisa a respeito disso? Ei, Tiago, bom dia. Vamos lá, Bom dia, Tati. Bom pessoal. dia. Isso me fez lembrar até quando eles falam que, eu esqueci o nome do livro agora, me fugiu, mas que a gente atrai, não é aquilo que a gente fala ou que a gente repete só, ou que a gente pensa, mas o que a gente sente, né? Então, é muito disso, daquilo que a gente está vibrando. É comprovado que solta moléculas assim que tem uma forma de visualizar. Se tivesse um macroscópio, é como se a cada vibração emitissem ondas. E eu acredito que você esteja falando dessas ondas invisíveis. É, o que nós fazemos, é, a- a- os sentimentos invisíveis, eles geram resultados visíveis. Talvez seja isso que eu queira dizer. Isso, E perfeito. então, isso daí é algo que é só a gente parar para pensar como que a gente tá e como foi o dia. E aí a gente vê uma comprovação na nossa própria vida, né? No nosso próprio sentir, no próprio desdobramento. Então, fantástico. Obrigada, viu, Tiago? Depois, se você puder me falar o número da página que você estava lendo, por favor. Era 52 do livro. Obrigada. Dando assim uma abertura também agora para o estudo do livro que iniciaremos hoje à noite, que é o Não Temas o Mal. É, por isso que são estudos complementares, né? O guia diz assim que nós desejamos aquilo que mais tememos, aquilo que você mais teme.
é o que você deseja mais profundamente. Olha o que profundo. E aí a gente está desejando uma coisa no campo da potencialidade pura, nesse campo que nós estamos, que muitas vezes não é uma coisa boa, mas que eu desejo, que eu aprendi a sentir prazer e a desejar aquilo, né? Tem um eu dentro de nós que ele é um eu vingativo. Ele é um eu que ele não quer ver a paz, né? Ele é um eu que ele quer a guerra e ele deseja isso, né? Quantas vezes, por exemplo, a gente não está viajando assim, exemplos assim, né? Que você está viajando assim na estrada com o seu carro e passa na sua cabeça que o carro vai estourar o pneu e vai capotar, por exemplo, né? Tem um impulso ali. Pode ser seu, pode ser do outro, mas tem é um eu que está desejando coisas e tem motivos para esse eu desejar essas coisas, entende? Só que a gente não conhece esses motivos. A gente não se estudou o suficiente ainda para entender que dentro de nós existe um mal. E aí a gente não sabe por que que a gente não consegue colapsar coisa boa nos átomos. Como é que eu não consigo? Por quê? Porque tem uma parte dentro de mim que não quer, que deseja mesmo ficar doente, né? Que deseja ficar sozinho, sozinha, que deseja ficar pobre, que deseja passar necessidade, porque tá com raiva, né? Então, assim, tô dando um spoiler, assim, por que que eu resolvi abrir esse estudo depois de tantos anos, né? Porque eu não queria mais mexer com isso, a verdade era essa. Mas eu sinto que nós aqui, nossa comunidade, não teve a oportunidade de fazer esse estudo, sabe? Não teve. Eu tive, mas muitos não tiveram. Então é um estudo que todo mundo deve fazer, porque ele é um estudo do ABC da espiritualidade. Ele é a base. Se você não faz o ABC, você não consegue ir para o D, para o E, para o F, para o G. Que é isso que a gente propõe aqui na Florescente, às vezes, que é abrir portais, né, de prosperidade, de abundância, de sustentação de luz, de criar um microcosmos na sua vida diferente da confusão que está acontecendo fora. Mas se você não conhece essa parte, que alguns de vocês passaram pela parte 3 do método ali, a carta do eu vingativo, né? A gente deu um spoiler ali, né? Para você lembrar, né? Como se você já tivesse passado por isso, mas então, nós vamos iniciar hoje esse estudo, que vai correr em paralelo aqui, né, para o pessoal da comunidade, né, do Hub, mas vai correr em paralelo com esse estudo aqui, porque eles são complementares, né, eles não tiram aqui. Acho que é importante também você conhecer como é que funciona a mecânica, né, do universo. E aí, olha, eu tenho um desejo que é que você um dia cria sua vida conscientemente, sabe? Conscientemente você cria sua vida. E isso, assim, a gente tem esse poder. A gente tem esse poder. Mas eu entendo também que a gente precisa passar por alguns estágios antes. E tudo bem, sem pressa. Sem pressa. A gente não tem que correr para nada. A gente tem que fazer um trabalho eficiente, né?
Então, pelo menos aí para a gente, essas 50 e tantas pessoas matriculadas, vamos iniciar com esse grupo e depois, quem sabe, a gente abre mais outras oportunidades, tá? É, Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O mal que existe dentro de uma pessoa que faz uma barbaridade, aí joga uma bomba na cabeça de crianças, de mulheres, de famílias, ele existe dentro de nós também, né? E eu não posso me distrair julgando o outro, dizendo assim, nossa, que horror. Tem uma mosca enorme aqui circulando aqui em torno de mim. É, às vezes eu julgo, né? Eu falo assim, pô, que horror, como pode a pessoa falar? Ou até, às vezes, alguns políticos falam umas barbaridades, assim, na televisão, assim, né? Que a gente fala, meu Deus do céu, como a pessoa pode falar aquilo? Mas a verdade mesmo é que se eu olhar assim, em detalhes, assim, eu vou encontrar aquilo dentro de mim também, sabe? Eu vou encontrar aquilo dentro de mim em algum nível. Porque o que foi criado fora é um espelho do que temos dentro. Deus não é ruim, né? Fala, nossa, como Deus permite um negócio desse? Isso é um olhar infantil ainda a respeito dessa inteligência, né? A verdade mesmo é que isso que se materializa fora não tem nada a ver com essa inteligência criadora. Isso que se materializa fora é só um espelho daquilo que nós temos dentro, coletivamente. Os líderes, os acontecimentos, os fatos, os países querendo colocar ponto de vista em cima dos outros. Alguém conhece essa história? Quem aí não tá com alguém assim, meio assim, na rincha agora, nesse momento, querendo colocar o seu ponto de vista e julgando o outro porque o outro tá colocando o ponto de vista dele, e o tanto de raiva que isso vem pra fora, assim, que a gente quer esganar o pescocinho do outro. É a mesma coisa. Só que a diferença é que esses líderes estão no nível que eles têm bombas a favor deles, né? A gente pode até não jogar bomba na cabeça do outro, mas vontade não falta, né? Vontade não falta. Então é disso que eu estou falando. Eu não estou querendo que a gente se entre num estudo assim também. Ai, meu Deus, agora eu sou a pior pessoa do mundo, sabe? Ai, meu Deus, eu não sabia que eu era tão ruim. Isso aí já é a própria vítima mesmo entrando pela porta dos fundos. O que eu estou propondo é que a gente faça um estudo maduro e que a gente se celebre as descobertas. Porque cada eu que eu. Aliás, eu tô com um Reels aqui que eu vou te passar aqui, Fê. Aí você compartilha aqui com a gente, que eu recebi ontem do Jung. Vou te mandar no seu WhatsApp, tá? Aí você compartilha aqui a tela com a gente, por favor. E você vai explicar melhor tudo.
Acho que esse vídeo vai explicar o que eu quis dizer, Franciele. É tudo aquilo que a pessoa não reconhece em si mesma e que ainda assim está sempre presente. Encontrar a própria sombra é confrontar-se com aquilo que não queremos ser, mas somos. Caros amigos do canal Amplamente, ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. A pessoa que identifica a sua sombra nos outros está sempre em guerra com fantasmas e não consigo mesma. Aquilo que mais nos incomoda nos outros revela a parte de nós que ainda precisa ser curada. Trabalhar com a sombra não é destruir o mal interior, mas reconhecê-lo como parte legítima da totalidade. A aceitação da sombra é o início da libertação. Negá-la é perpetuar a prisão. A individuação exige que a luz e a sombra caminhem juntas, em equilíbrio, não em negação. A sombra não desaparece com o tempo. Ela se torna mais sutil, mais disfarçada e mais perigosa. O maior mal é muitas vezes cometido por pessoas que se acreditam boas, mas que negam a própria escuridão. A sombra é tudo. Certo, gente. Então é um pouco disso assim que eu tô querendo trazer para nós. Por quê? Porque aqui a gente dá tanta força para sua luz, né? E em determinado momento isso pode se tornar perigoso, né? Se a gente não tem um estudo mais assim minucioso da sombra, sabe? Porque ela pode se tornar sutil e pode continuar atuando de uma forma sem que você perceba, né? Então, a ideia é a gente trazer um pouco mais de consciência para esses dois campos de energia. Nós vamos continuar aqui dando força para a sua luz, nós vamos continuar aqui vendo o ser lindo que você é, porque você é mesmo, mas entendendo que você é especial, mas todo mundo é especial, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, a gente acha que a gente é melhor que o outro, coisas desse tipo, sabe? Comparações. E a gente acha que a gente tem uma missão que é mais linda que a do outro e que a gente é mais especial que o outro. Aí que começa essas coisas. Assim, na verdade, para servir, né, na sua luz, a gente precisa de muita humildade, né? Muita humildade mesmo. E então é isso, né? É isso que nós estamos querendo dizer. Porque às vezes deve dar nó, né? Esse estudo do Joe Dispenza aqui dá nó na nossa cabeça, né? Se a gente fica entendendo tudo isso, só que eu continuo materializando coisa ruim na minha vida, né? Desafios. Aí você fala, meu, mas não é possível, não é possível porque tem uma parte dentro ali que tá dizendo não pro bom ainda, né? Uma parte que tá dizendo não pro bom, que não quer. Eu já atendi pessoas que tinham uma. Eu atendi um rapaz uma vez que ele dava errado mesmo, ele descobriu que ele dava errado só para provar para o pai e para a mãe dele que eles tinham sido maus pais. Ele não dava esse gostinho pro pai e para a mãe, assim, sabe? De ele dar certo. Ele não dava. Ele dava um jeito de se sabotar para ir lá e jogar a culpa na porta do pai e da mãe, tá vendo? Olha o que vocês fizeram comigo, né? Eu atendi outra pessoa uma vez que ficava, eu mesmo dei o meu exemplo a respeito disso, mas que ficava doente porque era a única forma que recebia carinho, afeto do pai e da mãe ali. Então, assim, puxa, de novo a gente vai voltar um pouquinho, assim, né, nessas histórias. Mas é importante a gente esmiuçar isso, sabe? Porque senão você fica materializando o quê? Doença. Que você fica materializando o quê? Fracasso. Porque, na verdade,
O que mais importa é a sua vontade consciente dentro de você. Se você fala um sim verdadeiro para a sua vida, você se torna um raio de realização, porque daí você tem toda essa inteligência ao seu favor, mas para chegar nesse nível, o sim precisa ser verdadeiro, né? Olha que bonito. Podemos emular a inteligência universal por sermos uma extensão dela. Pô, tudo isso é muito bonito. Eu sou uma extensão, eu sou a natureza. Ó, as frases, né? Se eu sou a natureza, eu sou herdeiro de tudo o que ela me oferece. É lindo. Mas na prática, o que eu vejo são alguns irmãos aqui passando necessidades, né? O que eu vejo na prática são alguns amigos aqui com dificuldades, né? Então, por que que estamos com dificuldades? Qual é a parte que está no comando? Porque se a gente sabe que a inteligência universal é neutra e que ela dá tudo aquilo que a gente vibra para ela, o que que eu estou vibrando então? E quem está vibrando em mim? Por que que está vibrando desse jeito? Né? Então é igual a Fran perguntou, então temos que celebrar? Sim, celebrar, porque você conhecendo essa parte, aí sim você tem uma escolha consciente. Mas se você não conhecer ela, você não tem nada para escolher. Você está sob o domínio dela. E aí você fala, pô, mas é ruim? Não, não é ruim ter, é natural ter isso. É natural ter sombra, todos nós temos, é normal, né? Nós não estamos aqui querendo nos livrar da sombra. Eu não. Conhecendo essa parte também nos humaniza, né? Exatamente. Tem tantas coisas boas, né? De fazer um estudo desse, né, Adriano? E não é que é ruim ter isso aí, a gente não tem nada disso. Mas eu acho que nós estamos numa fase aqui do estudo que a gente merece também, né? Assim, quanto tempo que nós estamos aí também, dentro desse nível de consciência na natureza? Eu não sei, eu não sei. Mas eu sinto que também talvez esteja na hora de a gente aprender um pouco mais. Às vezes você olha uma pessoa assim que você admira, assim, sabe? Pessoa que tá ali dando certo, que a coisa tá fluindo, papapá. Tem uma parte dentro que não acredita que pode também fazer daquela forma, sabe? Tem uma parte que se coloca assim num lugar assim, tipo assim, sem poder pessoal, sabe? Você conhecer a sua sombra, é você resgatar o seu poder pessoal. Foi o que o Jung estava falando aqui, um mestre, né? A gente tem que ouvir o que ele está falando. Acho que está na hora de parar de correr, né? Desse encontro consigo mesmo. O que eu mais temo é o que eu mais desejo. Puxa, essa frase, reflita sobre ela. Aqueles medos de escassez que eu tenho, tem uma parte sua que quer aquilo lá, que está desejando aquilo, porque tem um motivo para desejar aquilo. Tem um motivo mesmo. Eu mesmo posso contar uma história minha assim, né? Minha mãe, ela é uma pessoa de muito sucesso. Ela tem, ela é dona de uma indústria química, sozinha, né? Eu, na minha vida, tive a oportunidade de escolher dois caminhos eu poderia ter escolhido. Um caminho foi esse que eu escolhi, né? De ser independente, de ser autônomo, de fazer livremente aquilo que eu sinto dentro do meu Dharma. Outro caminho teria sido trabalhar lá como um executivo da empresa dela. Eu poderia, jamais ia passar necessidade, ia estar ganhando bem, né? Então eu fui criado dentro de uma família, eu fui super protegido. Eu não tinha nada de poder pessoal, nada. Eu não sabia pagar uma conta. Tudo faziam para mim.
E aí eu comecei a fazer terapia, né? Aí comecei a entender algumas coisas. E aí, em determinado momento, eu precisei romper mesmo com essa estrutura. Por quê? Por que que eu dava errado? Eu tentava fazer algumas coisas, mas eu não dava assim. Dava errado por quê? Porque eu queria, na verdade, era o conforto ali de ficar pertinho da minha mãe. Mas tinha um outro lado também que eu já não estava aguentando mais, porque tinha uma parte que ela estava assim já. É difícil, né? Você viver sem colocar o seu poder pessoal assim, é uma prisão. Então a gente precisa romper com esses contratos, sabe? Romper com determinados contratos, romper com determinadas coisas que não estão mais a favor de você realizar aquilo que você precisa realizar. Porque para você colocar o seu propósito em movimento, você precisa romper contratos. Contratos com a sua história, coisas que você fez com entidades psicológicas, combinados que você fez com pai, com mãe, com familiares, e que talvez você ainda não conheça. E olha, e precisa romper, precisa atravessar, né? É romper, rasgar o contrato. E eu lembro que eu fiquei 10 anos sem pegar nada da minha mãe. 10 anos. E olha, eu vou falar para vocês, eu passei aperto, viu, gente? Passei aperto assim, nossa senhora, passei aperto de dinheiro assim, de chegar a tremer, cair no chão e tremer, sabe? Eu conheci mesmo o medo da escassez assim, bem de perto. E aí minha mãe ligava assim para mim e falava, vem trabalhar aqui na empresa, aqui. Na época ela falava assim, te pago 12 mil reais para você fazer esse trabalho aqui dentro da minha empresa. Ela falava assim para mim. E você imagina, né? Um dia eu falei para minha esposa assim, eu falei, ah, eu não aguento mais, eu vou aceitar, quase sim, mas é que Deus não deixou. Aí nesse dia aconteceu um fato específico que não deixou voltar. Chegou uma proposta, aceitaram uma proposta de trabalho no dia. No outro dia eu ia trabalhar já para ela lá, eu ia. Olha, eu não estou aqui fazendo caveira da minha mãe, não, porque minha mãe deu o melhor para mim, eu reconheço. Eu estou aqui por causa dela também, sabe? Ela estava querendo o meu melhor. Você imagina, eu sou pai hoje, eu jamais ia querer que meu filho passasse necessidade, né? Mas às vezes o amor tem que ser amargo, né? Só assim que a gente. Fiquei 10 anos. Até eu provar para mim mesmo que eu conseguia. Aí um dia eu já estava assim mais estabelecido, já não estava mais assim com tanto medo, né? Eu já não estava mais, estava fluindo. Aí uma vozinha numa meditação falou assim para mim: agora tudo bem, agora você pode aceitar uma coisa que sua mãe quiser te dar, qual o problema? Já tá bom, já, né? Porque minha mãe é uma pessoa assim, eu vou na casa dela, ela quer me dar alguma coisa. Ou ela quer me dar um relógio, ela quer me dar uma camisa, ela quer me dar um tênis. Minha mãe, ela quer me dar coisas. Eu saio da casa dela, se eu não tomo cuidado, eu não consigo nem enfiar na mala para entrar no aeroporto, porque ela quer me dar tantas coisas. E aí, depois de 10 anos, aí eu comecei a aceitar de novo o que ela queria me dar. Mas sem aquela coisa, sabe? Do pacto. Eu já sabia, ela já sabe que eu consigo, eu também já sei, não tenho mais essa relação de codependência, né? Eu rasguei o contrato da codependência. Então, minha gente, a gente precisa começar a olhar para a nossa história e olhar mesmo e ver assim o que é que, quais são os contratinhos que eu preciso romper, rasgar nesse momento que a vida está me convidando. A pessoa me vê aqui, aí eu tô aqui dando mentoria, né? Aqui falando, dando grupo e papapá, né?
Olha, gente, vou falar para vocês, viu? Assim, eh, se esse aqui é um trabalho verdadeiro, né? Ele é verdadeiro por causa da coragem daquele moleque lá atrás, lá, sabe? Porque ele também foi corajoso pra caramba, aquele moleque, sabe? Ele foi corajoso, ele foi assim confiante, ele teve fé. Hoje não sou mais eu, né? Eu tô aqui de outro jeito, eu tô aqui só, cheguei agora nesse trabalho mesmo. Cheguei agora, só abriu possibilidade de eu chegar por causa daquele moleque lá, né? Novinho, 24 anos, rasgando, indo atrás de propósito, ganhando quase nada, assim, sabe? Se entregando, se fluindo, falando de coisa que ninguém falava, rasgando contrato, olhando para medo. Tem que olhar para esses pactos, independentemente da sua idade. Senão não adianta. Tá fazendo sentido essa conversa que nós estamos tendo aqui? Porque senão a gente fica lendo do Dr. Joe Dispenza, que é maravilhoso. Mas, ó, se você for olhar a história dele, eu tenho certeza que ele rompeu com os pactos só que ele não está falando sobre isso no livro. Mas ele, com certeza, se você for ali conversar com ele, tomar um chá com ele vai explicar o que aconteceu. Não tem outro caminho, entendeu? Não tem outro caminho. Ele teve que se desvencilhar de determinados mindsets, pensamentos, crenças familiares. Como é que ele conseguiu se curar com a força do pensamento de um problema na coluna que ele teve? Você imagina o tanto de crenças, heranças negativas e coisas que veio e que, na verdade, até levaram ele para ter essa, que é o karma que leva para o Dharma, né? É o karma que leva para o Dharma. Então, minha gente, nós vamos assim fazer essa abrir aqui. Então, mesmo para aqueles que não estão participando do livro, não temas o mal, assim, à noite, que por algum motivo sentiram que não era o momento, eu vou trazendo assim algumas falas, alguns teasers, alguns pontos importantes aqui para esse grupo também, tá? Porque eu sei que tem gente aqui que não está participando lá ainda, mas que nós vamos aqui trazendo então tudo aquilo que a gente foi estudando lá, os pontos principais, a gente vai trazendo aqui, tá bom? Vamos seguindo simultaneamente com os dois estudos. Ok? Alguém quer dizer alguma coisa? Bom dia. Oi, Oi, querido. Zélia. Oi. O estudo não tem, mas é exatamente no horário da pós, né? Hoje, nas segundas. É verdade, Embora minha eu já querida. tenha. É, mas eu já tive a oportunidade de ficar uns 4 anos estudando não temas, mas rever seria muito bom. E eu estou aqui refletindo que um dos meus pactos é considerar que o outro é melhor, uma herança aí familiar, e transmitir Sim. isso para os meus filhos, sabe? E dói, e dói. Mas que bom que eu estava pedindo, sabe? Eu estava pedindo. O, o guia, ele fala, pede para ver que você vê. E veio muito claro para mim agora essa transmissão de herança, né? Familiar. O outro é melhor, o outro é mais competente, o outro sabe mais. Gratidão, Tiago, mais uma vez. Existem entidades que estão, entidades psicológicas autônomas, né? Estou dizendo assim, não. Tem entidade também que não é psicológica, sim, claro, né? Mas eu estou falando de entidades psicológicas autônomas, que são centros energéticos, assim, que têm vida própria já. Tipo um orgulho, né? Que passa por todos os canais, um medo. Tem vida própria isso. Existem entidades.
no caso desse que a Zélia está trazendo, que é a entidade do orgulho, né? Que estão dentro das famílias, às vezes há muitas gerações, se alimentando daquele ecossistema. E aí tem que chegar alguém assim e falar: peraí, quem que é esse aqui que tá aqui se alimentando disso? Tipo isso que a Zélia tá falando. Pô, que história é essa que o outro é melhor? Da onde tá vindo isso? Quem tá falando isso? E aí você começar um trabalho de doutrinação dentro de você mesmo. E o Bert Hellinger fala, né? Você fazendo um trabalho bem feito de autoestudo em você mesmo, você abre um clarão na sua constelação familiar. Mas isso não é para você falar, nossa, e agora eu sou o salvador da minha constelação familiar, eu vou abrir um clarão. Olha, não se preocupa com isso, né? Se preocupa em melhorar o comportamento ali, um mau hábito. Até caiu aqui a minha. Então, é disso que nós estamos falando, certo? Então, assim, queria, assim, abrir esse assunto hoje também, porque tá tudo no campo, né? Tá tudo dentro da comunidade, esse estudo aqui também faz parte, tudo faz parte, então vamos abrir hoje. Já estou aqui fazendo uma introdução, mas que possamos fazer um trabalho suave, tranquilo, né? Sem a gente ficar se escarafunchando em nada, fazer com consciência, com distanciamento, né? Sabendo que é o melhor para para nós, ok? Então é isso, pessoal. É 7 horas da noite, tá? É 7 da noite hoje. E para quem ainda não se matriculou e quer se matricular, fala com o Felipe, tá? Direto aqui, tá? Que a gente ainda tá no começo, então você pode vir, quem ainda não veio, tá bom? Acho que é isso. Vamos fazer um instante de silêncio, então, para a gente terminar hoje? Bom estudo para todo mundo aí, tá? Mas vamos seguir aqui no Joe Dispenza, no doutor, tá bom? Ok. Obrigado, pessoal. Beijos.